Um assunto tão esperado e tão novo de ser abordado como o bullying, hoje nessa live, com a Cacá Ribeiro, uma especialista aí com experiência internacional sobre o assunto. Nós vamos falar sobre o assédio moral entre mulheres. E aí, enquanto Cacá já está por aqui, bem-vinda Cacá, já vou mandar a solicitação para ela. Hoje pela manhã fiz a chamada para a live e eu soltei ali uma caixinha de perguntas e deixei rolar ali durante o dia esse desabafo, né, de muitas mulheres, não só na caixinha de perguntas, mas vieram bastante mensagens no direct sobre essa pergunta, né? Você sabe o que é bullying? Você já sofreu assédio moral, abuso moral por parte de outra mulher? Então eu vou abrir a nossa live lendo um dos relatos que eu recebi. E aí na sequência eu chamo aqui a Cacá e a gente já começa e vamos ter vários outros comentários, vários outros relatos que aconteceram por aqui. Então, primeiro relato. Lari, sobre a sua caixinha de perguntas. Quando eu estava grávida do Matheus, eu tive um probleminha de saúde e fiquei 15 dias de atestado. Quando eu retornei, meu chefe e a outra secretária que trabalhava comigo estavam furiosos. Ela, minha colega, que era uma posição acima da minha, infernizou. Me tratava mal, colocava defeito em tudo que eu fazia, tirou os serviços que eu fazia e mandava eu limpar o escritório, limpar paredes, banheiro, e eu era auxiliar de escritório. Um dia, eu estava passando pano no escritório e ela reclamou que eu estava demorando, que era para eu terminar logo, que eu tinha uma cobrança para receber e ela iria a pé fazer essa cobrança e era um lugar longe. Eu disse, calma, eu tô de 8 meses, eu não consigo fazer tão rápido. E aí quando ela voltou, estavam todos os papéis de férias prontos para ela assinar em cima da mesa. Ela falou, por quê? Eu quero pegar minhas férias depois da licença maternidade. E aí ela respondeu, falei pro chefe que você não aguenta fazer nada. E aí ele mandou te dar férias. Lembro daqueles dias com tristeza até hoje. Se isso não é bullying, não sei o que é. Mas a Cacá vai nos ajudar a entender. Então, Cacá, vem aqui pra live, que a gente, com todo o seu conhecimento e essa mulher maravilhosa que você é. Bem-vinda, Cacá! Olá! Que delícia estar aqui com você, Lari. Muito obrigada. É um show falar dessa forma quando se fala do bullying com uma pessoa tão preparada quanto você. Então, eu quero te agradecer desde já. Você aí no Paraná, em Curitiba, uma menina fofa que por acaso sentou ao meu lado ali quando estávamos juntas e começamos a conversar. E por aí estamos nessa caminhada mais uma vez, não é mesmo, Lari? E juntas, né? Que bom poder caminhar com você. Eu acho sensacional, eu estou muito feliz. Eu peço muito a Deus para Ele colocar no meu caminho pessoas para caminhar ao meu lado. E Ele tem me atendido sabiamente muitas vezes. Você é uma dessas pessoas. Muito obrigada pelo convite, pelo vamos fazer sim, todo mundo precisa ouvir. Então, eu estou muito feliz de estar aqui contigo, viu? Muito mesmo. Até porque eu adoro a tua forma de falar do bullying, eu adoro o jeito que você coloca o bullying. Você sabe que cada um coloca a sua peculiaridade nas palavras e você tem uma forma diferente da minha, mas uma forma inteligente, uma forma sagaz. Quando você me mandou o nosso flyer perguntando se eu gostei, com aquele regador de água. E eu achei aquilo tão interessante, porque, na verdade, as pessoas acham que está fazendo bem, às vezes, né? Não consegue olhar e entender que o que ela está regando, às vezes, não é o que as pessoas estão precisando. Exatamente. Né? E aquilo que a gente vai até discutir mais hoje, aqui, né? Trazer esse pensamento, né? Aquilo que ela está despejando é aquilo que está dentro dela, na verdade, mas ela não está ainda entendendo muito bem o que é que está dentro dela, né, Cacá?
Você viu que eu fiz uma Exatamente. abertura aqui com uma história, né? Eu acho que Eu esse foi o relato vi, mais longo que eu recebi hoje, mais sim. cheio de detalhes que eu recebi hoje. Uhum. Mas eu deixei a caixinha de perguntas ali no começo do dia e, assim, foram muitas impressões, muitas, Eu né? imagino. E é fato que todas nós já passamos por isso, Sim. né? Isso a gente não tem a mínima dúvida Sim. de que sim, todas já passamos por isso. Mas quando a gente coloca nome, eu gosto muito disso, assim, da gente poder pôr nome às coisas, né? Sim. Com nomes a gente consegue dar um destino. Sem nome a gente fica ali remoendo e muitas vezes não consegue destinar, né? E com Exatamente nome isso. a gente dá destino, né? Então, Exatamente. Cacá, e aí? O que é que você me diz sobre essa primeira história aqui pra gente já puxar o gancho para as outras muitas, porque tem pergunta, Eu hein? sei, essa primeira história literalmente é o bullying, né? E ela tá sofrendo da forma, eu acho que a que mais machuca é daquela outra mulher que senta ao teu lado todos os dias. E aí é muito difícil. Porque se você recebe o bullying de uma turma, tem numa turma, você faz parte de um contexto social, você encontra esporadicamente, eu acho que é mais fácil para você trabalhar. Mas quando o bullying acontece ali dentro do trabalho, dentro do corporativo, é muito mais complicado. Os danos, as consequências emocionais de uma pessoa que sofre o bullying dentro do corporativo, ela é muito mais prejudicial. Você não tenha dúvida disso, tá? Sim. E a gente acaba, né, esbarrando, e Sim, hoje ainda, né, graças a Deus eu digo isso, que a gente acaba esbarrando em uma questão de legislação, em algo que hoje a gente precisa falar sobre isso, sim, porque a gente tem caminhos e sim, recursos para lutar contra isso, né? A sim, gente não iria vir aqui abrir uma live para falar de algo que não tem caminhos, a gente vai sim, elucidar aqui um problema, mas a gente também vai direcionar, né, para uma solução, né, além da solução de mudança de cultura, mas para que aquela que se identifica também possa buscar um sim. caminho, né? E eu queria que você contasse, Cacá, sobre o que é, porque foi novidade ali, ó, na Uhum. enquete, a gente teve ali 90% de pessoas dizendo que nunca tinham ouvido falar sobre o termo, Sim, né? Então, conta para nós o que é o termo, da onde vem, e como é que tá. ele é trabalhado aí, das origens dele, que é muito legal ouvir você trazendo essa parte aí mais teórica também. Tá. Ó, eu antes disso eu quero mandar um beijo para essa galera que tá aqui. A Elba tá aqui, a Maria tá aqui, tem um pessoal que tá aqui, a Cleonice tá aqui com a gente. Isso é muito legal, esse pessoal que acaba ouvindo, para um tempinho para poder escutar e saber mais sobre o bullying, né? Meninas, tem mais ou menos 2 anos que eu ouvi essa palavra a primeira vez, bullying, em uma palestra de uma amiga minha que estava vindo dos Estados Unidos e ela estava fazendo um curso na NASA e dentro da NASA houve uma matéria que falou sobre o bullying. Ela chegou e aí falou para mim, Cacá, é o seguinte, achei isso super parecido com você. E me falou a palavra bullying. Eu não sabia o que era, o que significava. Fui buscar na internet, não encontrei porque eu não sabia escrever. Ela falava eu colocava com U. Então foi assim que eu escutei a primeira vez a palavra bullying. Quando eu descobri como escrevia, como falava, o que eu fiz? Bullying é uma junção de duas palavras em inglês, que é bullying e woman, mulher e assédio moral. Quem fez essa junção? Quem fez essa junção há 20 anos atrás é uma doutora PhD em psicologia infantil no Canadá, que chama Tracy Vaillancourt. Ela fez essa junção. Por que ela fez essa junção? Porque ela começou a fazer um estudo em crianças, sobre crianças que sofriam bullying, e ela começou a perceber que as meninas que recebiam bullying de outras meninas, as consequências psicológicas eram muito mais graves do que quando ela recebia o bullying de outro menino. E aí, aonde eu ouvi falar de bullying? Eu ouvi falar de bullying no Canadá, eu ouvi falar de bullying nos Estados Unidos, na Colômbia, no México, na Espanha. Conversei agora há pouco tempo com uma doutora no Paquistão que fala sobre bullying no Paquistão, uma paquistanesa falando bullying. Mas é muito difícil. É
Na verdade, não é que é difícil. Primeiro, eu começo a dizer, e as pessoas assustam quando eu digo isso, que nós cometemos bullying todos os dias. E quando eu Sim. começo a falar de bullying em palestra, eu olho pela fisionomia delas, para mim, tipo, que besteira você está falando aí? Por que você está falando aí? E até eu dizer, espera só um pouquinho, Alexa, desligar, eu falei alguma coisa que ela entendeu. Se prepara que a minha daqui a pouco vai dar uns recados também. Tá no horário das crianças irem deitar. E aí o que acontece? As pessoas, elas não gostam muito de falar sobre o bullying. Nós estamos num processo, e eu sabia que que existia esse processo quando eu comecei a estudar o bullying. Porque uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você estudar. Quando eu comecei a estudar o bullying, eu descobri que nosso país não tinha nenhuma estatística sobre mulher, sobre assédio com mulher, sabe assim, de mulher para mulher Marisa. Não existia nada, 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 nada. E eu precisava levar para as pessoas que pudessem me ajudar a trabalhar algo certo, algo consistente. E eu que tenho uma formação em direito, embora não trabalhe, não exerça a profissão, eu fui buscar na lei. E o que eu fiz? Eu fiz um paralelo com a lei de violência psicológica, que é 14.188/21, que diz que ameaçar, excluir, manipular, várias outras coisas, independente de gênero, é crime. Então, ela entra literalmente no bullying. E sem contar que hoje, com a própria mudança da lei do bullying, já entraria totalmente o bullying também. Tá? Mas essa da violência psicológica, ela é muito forte para mim, até porque eu sou psicanalista, e aí as consequências que o bullying traz, elas são gravíssimas. A consequência é o burnout. A consequência é um turnover, a consequência é as entradas de atestado médico que as pessoas estão entrando no trabalho, a consequência são as medicações, as consequências é a depressão, porque ninguém consegue viver com uma pessoa te excluindo, uma pessoa te desprezando, uma pessoa te menosprezando. É muito difícil. Sim. Você tem que estar extremamente com a sua saúde emocional equilibrada para poder conseguir passar por essas situações. E quem aqui nunca passou? E quem aqui nunca fez? Fez por não saber o que significava? Hoje eu me preocupo o tempo todo com a minha fala, com a minha comunicação. Hoje, Lari, eu me preocupo se a forma que eu estou falando está machucando o outro. E eu tenho maior preocupação porque eu chego chegando, eu sou mais forte, eu falo de uma forma mais incisiva e não é todo mundo que está preparado para isso. E eu fico me cuidando, será que eu estou machucando? Será que o olhar dessa pessoa, o óculos dessa pessoa está levando para onde eu quero que ela vá? Sabe assim? Então, assim, hoje eu tenho uma preocupação. E eu sabia, nesses quase 2 anos de estudo do bullying, eu sabia que seria difícil, eu sabia que é um momento onde o maior tempo vai ser na divulgação das pessoas saberem do que se trata, para depois a gente conseguir trabalhar com o treinamento, para depois que a gente conseguir trabalhar entendeu? Com essa forma de poder desenvolver. Quando eu estudei, eu montei ele. Eu tenho montado o que eu faço por a primeira, o segundo, o terceiro e o quarto passo para que a gente possa desenvolver, trabalhar, fortalecer, potencializar mulheres que recebem, que têm violência de outras mulheres. Consegui te Exatamente. falar, explicar. Perfeito.
Eu tô sentada aqui só te olhando, tô te observando. É muito bom ouvir toda a tua caminhada, a tua jornada para chegar de uma forma tão profissional, tão técnica, mas ao mesmo tempo também tão profunda, né, dessa questão, né, desse termo. Porque é uma coisa muito importante que você fala várias coisas todas muito importantes, mas eu vou pensar Tá. algumas coisas que explodem em minha cabeça, assim, Sim. pontualmente. E quando você traz essa questão de que a gente pratica isso e a gente não percebe que está praticando isso, na maioria das vezes, né? E isso é um fato, né? E aí, trazendo para mim a perspectiva, é a questão também da cultura de resolução de conflito por meio de forma violenta. Então, né, eu trabalho com essa questão da prevenção, do combate à violência e cultura de violência em muitos espaços. E a gente percebe que o início, ele sempre é um conflito que não foi resolvido da forma correta, que não foi encarado, ou que não foi rotulado da forma correta, e ele é resolvido com algum tipo de violência. Então, seja violência física ou a violência psicológica, moral, enfim, todas as outras violências. Mas, quando você vê um efeito cascata acontecendo. Uma pessoa, ela está com uma questão que ela não consegue resolver em alguma área da vida dela, por exemplo, na área pessoal, ela está com uma questão, às vezes um relacionamento, não só com o companheiro ou companheira, com a família, com o pai, com a mãe, com o filho, com a irmã, e aí a gente vai entrar daqui a pouco em uma das perguntas que me fizeram aqui. E ela tá com esse problema que ela não consegue uma resolução, porque envolve 1 milhão de coisas, e cultura, e sentimentos, e emoções, e traumas, e outras coisas. E aí a forma dela resolver isso vai ser sempre tendo uma resposta violenta a qualquer coisa que ative aquele gatilho nela. Só que a coisa que vai ativar o gatilho nela, às vezes, é lá no trabalho. E aí lá no trabalho, ela tem uma ativação desse gatilho, que é dessa dor, dessa questão que ela não consegue resolver, e ela responde de forma violenta com outra pessoa. E, em geral, infelizmente, essa pessoa tem a tendência de ser mais reativa de forma agressiva com uma mulher. E aí a gente não depende de gênero. Homens e mulheres são mais reativos com agressão com mulheres, né? Então, no fim, a gente volta ao regador, né? A pessoa que está praticando isso, na verdade, não entende que ela está com veneno nela, né? E aí vai lá e despeja, né? Deliberadamente, né? Isso eu tô falando de uma forma assim, uma relação que no trabalho ela não envolve tanto emoção, sentimento, vínculos mais fortes, vamos dizer assim, né? Mas o contrário também acontece. E aqui mora muito das raízes do meu trabalho, principalmente, né? Porque muitas vezes esses conflitos não resolvidos no trabalho que levam a essa explosão violenta em casa. Então, quantas de nós, Cacá? Abre aqui, ó, levanta a mão aqui, que ou viveu ou conhece uma história de alguém que a mãe trabalhava, uma mulher, falando com mulheres, né? A mãe trabalhava fora o dia inteiro, passava por várias situações e tal, chegava em casa e descontava tudo nas crianças, descontava tudo na filha, né? E especialmente as meninas, existem vários estudos, e aqui a gente abriria outra live, né? Do porquê que é mães e filhas e essa relação complicada. E muitas vezes essas reações violentas, esse abuso, vem sim de dentro de casa. E aí uma das perguntas da caixinha, então, aqui, já que eu entrei 2 vezes no assunto. Uma das perguntas foi assim, ó. E de irmãs, a vida inteira, é isso que se chama? E aí é uma pessoa que eu conheço um pouco, né, da história, e é que essa relação de encontrar uma irmã na casa, né? No caso dela são muitas irmãs, né? Então eram várias irmãs, mas às vezes é uma só, né? E aí aquela pessoa é o alvo daquela perseguição, daquela implicância coletiva, e aquilo dói tanto, né? E a vida inteira. E aí pessoas de casa têm acesso aos nossos secretos. Então é a pessoa de casa que vê a gente descabelada de manhã com bafinho. É a pessoa de casa que vê as nossas falhas, a hora que a gente estoura,
a hora que a gente se irrita, que a gente também, né, é abusivo. E essas pessoas, muitas vezes, infelizmente, respondendo aqui, você, que eu não vou dizer o nome, sim, é um ambiente muito oportuno para esse tipo de assédio moral entre mulheres, a nossa casa, a nossa comissão, e a Cacá vai falar muito melhor do que eu sobre isso, não é, Cacá? Olha, não melhor, porque você também já está assim, você estudou um monte, né, mocinha? É o seguinte, não só entre irmãs, mas entre mãe e filha, isso também tem. O que eu posso dizer? É bullying? Sim. É assédio moral? É bullying? É sim uma violência. Todos esses nomes estão certos, corretos. Agora, como que a gente se livra do trabalho? Você consegue. Não sei, falar com o gestor maior, sair, se achar melhor. E de casa, como é que você faz isso? Como é que você cuida disso em casa? Na família? Aí eu te digo, se potencializando, se fortalecendo. De que forma? Pedindo ajuda a uma rede que todos nós temos uma rede, e essa rede ela não é só familiar. Existem redes de ajuda, sim. Existem profissionais capacitados para te mostrar a direção, sim. Só que você tem que se posicionar. Para se posicionar, você precisa estar com a sua estrutura fortalecida. É pedir ajuda. Não dá para passar por isso sem pedir ajuda. Porque senão enlouquece. Eu tô com 3 cachorros aqui dentro da sala, tudo latindo. Tem um que tá passando lá fora. Não. As minhas, assim, eu cheguei, estava trabalhando, ficam tudo em cima, eu só tenho 3 aqui do meu lado. Tá. E aí, então é exatamente isso, Lari. É pedir ajuda, é entender o que está acontecendo. Porque às vezes a pessoa não entende, ela está tão vivendo aquela situação, aquela coisa ali fechada, aquilo, e você não percebe. Sim. Entendeu? E você não percebe. Me dá um minuto que eu vou colocar isso para fora, tá? Ó, vai falando aí com o pessoal. Por isso que é importante a gente trazer essa conscientização, né, sobre isso. E se você não sabe o nome do que está acontecendo, não vou falar, vou ficar prestando atenção na Chloe e no Chanel. Pronto. Aqui, ó, deixaram o nominho, Jorginho, Chloe e Chanel. Eles ganharam a cena, não adianta. Cacá, estava comentando que essa é uma das razões de ser tão importante a gente dar nome para as coisas, né? Sim. Porque em muitos casos, essa mulher que viveu esse bullying dentro de casa, né, por parte da mãe, sim, das irmãs, da avós, da tia, enfim, sim, no seio familiar, né? Ela acredita que não existe um caminho, que assim, é o máximo de rede que eu vou ter é aquela rede de sangue. E por muito tempo, culturalmente, se fortaleceu isso. Sim. Sangue, que é o sangue que nos une, porque o sangue... Quase que uma prisão, né? Se não, uma prisão, né? Sim, em diversos casos, né? Então, de falar isso é uma coisa que às vezes a gente pensa que é óbvio, mas não é óbvio. Não é. Né? Porque a gente realmente muitas vezes se sente sozinha. E aí, puxando um outro gancho aqui também, que foi comentado aqui em uma das caixinhas, a gente se sente culpada de estar vivendo isso, não é, Cacá? Sim. Se sente culpada, se sente envergonhada de estar vivendo isso, tá? E não é só isso, até porque às vezes a gente enxerga no outro coisas que nós fazemos também. E isso faz com que você repila o outro. E é nesse momento que o bullying também acontece muito. Eu enxerguei o que eu faço ali. Por que é tão difícil você admitir que você comete bullying? Por que as pessoas não gostam de falar? Não gostam, eu falo isso, eu já tive em rodas e assim, tem gente que não gosta desse assunto. Lugares
áreas que trabalham com violência a respeito de mulheres, principalmente quando existe o patriarcado está muito enraizado ali, elas não gostam de falar que existe violência entre mulheres. Elas preferem colocar embaixo do tapete, bonitinho. E eu falo isso de instituições, eu falo isso de grandes instituições, de pessoas que poderiam estar fazendo a diferença. E aí você descobre que, às vezes, naquela instituição o que mais tem é bullying. Nessas comunidades que tem muitas mulheres, o que mais acontece é uma... você não ri, não? Eu achei que era só no Paraná. Você achou que só o Paraná ia ser? Achava que especificamente em Curitiba que acontecia isso. Não, minha querida, isso só muda o endereço. Luta pelo poder, luta por aparecer mais, luta por estar do lado da presidente, sabe assim, é uma luta para estar no poder. E o que acontece entre as mulheres? A gente fala daquele famoso teto de vidro, né? Que é muito difícil da mulher alcançar, ultrapassar o teto de vidro. O famoso teto de vidro nada mais é do que mulheres no poder, mulher que alcança um cargo acima, só que ela alcança e a maioria delas fecha, não dá a mão, não puxa para a outra, porque tem medo que a outra puxe o tapete. Então ela acaba descartando, e com isso existem menos mulheres no poder. Sim. E quanto mais alto a gente sobe, menos mulher a gente encontra. Enquanto a gente não trabalhar, o bullying, para mim, ele está enraizado. A gente, quando criança, a gente escuta quais as histórias? A história que a madrasta mandou matar porque era bonita, a outra porque prende na torre. Isso tudo é bullying. É a outra que escraviza para limpar a casa. Isso é o que criança aprende. Enquanto estiver tendo essas histórias para essas crianças aprenderem, vai ser normal fazer isso. Vai ser normal humilhar a amiguinha. Vai ser normal achar que a amiguinha que é negra é obrigada a limpar. Enquanto não tiver histórias potencializando as mulheres, fortalecendo as mulheres, tanto que no meu projeto, o trabalho principal é nas escolas. Para começar por ali. É ali que a gente tem que começar a fazer a mudança. Se eu vou enxergar essa mudança um dia, eu não sei. Eu só sei que eu estou fazendo a minha parte. O ano passado eu parei com todos os outros trabalhos. O ano passado, de um ano e meio para cá, eu me dediquei exclusivamente ao bullying. Ganho financeiro? Pelo contrário, paguei para trabalhar muitas vezes. Este ano eu tive que fazer escolhas. Este ano eu falei, eu preciso olhar mais para minha empresa de treinamento, eu preciso fazer novas parcerias, porque eu percebi, quando eu vi o bullying, eu falei, eu quero viver disso, eu quero trabalhar com isso, e eu vi que as pessoas não estão preparadas ainda para isso. Exato. Então, eu acho que a gente tem uma longa caminhada. Eu acho que há 20 anos atrás, falar de violência doméstica era uma coisa muito difícil. E você sabe disso. Talvez daqui 20 anos a gente consiga falar sobre o bullying de uma forma mais consciente, entendendo as consequências que traz para a mente, para a vida, para o profissional, para o relacionamento. Quando uma mulher não é parceira de outra. Sim. Quando uma mulher despreza, humilha a outra. É porque assim, é muito difícil. Quando o homem faz... Eu li um livro, e nesse livro ela fala uma frase que é mais ou menos assim. O homem, ele dá conta até de machucar o meu corpo, porque ele é mais forte, ele tem mais... Mas a mulher, ela machuca a minha alma. Sim. É mais profundo. Você Sim. nasce de uma mulher. Você espera que de uma mãe, de uma irmã. Exatamente.
E aí eles falam, ah, elas não são unidas. E não somos. E precisamos ser. Mas a tal rivalidade é muito Eu complicada. vou desabafar uma coisa aqui com você Vamos. e com todo mundo que está nos assistindo. Eu tô com uma assistida hoje no Instituto, e para quem não conhece, né, o Instituto tem um monte de gente aqui, ó, que conhece até o nome dos cachorros da Cacá, né? Eu sou fundadora de uma OSC aqui em Curitiba, que atua com mulheres em situação de violência doméstica, olhando para o protagonismo financeiro, né? Então, a gente tem ali um atendimento, uma escuta qualificada, mas o nosso direcionamento é sempre esse, para que elas busquem sua renda, né, sua autonomia. Sim. Mas a gente passa por todo um processo com elas, e parte desse processo é o acompanhamento para denúncia, né? Porque, infelizmente, ainda a pauta da violência contra a mulher, e não, Cacá, não era só há 20 anos que era difícil falar disso. Há 2 anos eu não conseguia falar disso. Em muitos lugares, em muitos lugares. Eu tô há 5 anos dedicada a essa pauta, e eu vejo que de 2 anos para cá apenas a gente começa a ter mais espaços relevantes de voz e influência, mas o não desistir fez bastante diferença para o que hoje a gente consegue viver, né, como atuantes nessa causa. Então, caminhar literalmente de mãos dadas com ela na delegacia da mulher para fazer denúncia é parte do nosso trabalho. E eu tô com uma assistida que ela já entendeu que o caso dela é de boletim de ocorrência, ela já entendeu que ele é um autor de agressão, ela já entendeu, ela emocionalmente já está, eu posso dizer que ela já está 80% emancipada dele, que é um caminho difícil de se percorrer. Mas domingo, sábado e ontem, ela disse que iria fazer o boletim de ocorrência e recuou por medo do que as cunhadas e a sogra e as vizinhas vão falar. Então, ela já tem consciência de que é um agressor. E de que a vida dela está em risco, e é aquilo que eu mais bato na tecla. A importância, no caso dela, principalmente, é a proteção da vida, a formalização da situação de risco à vida que ela está, por parte de um agressor homem. Mas quem impede ela de denunciar são as mulheres. É o que as mulheres estão falando para ela, é o que as mulheres estão acusando ela, é o que as mulheres em volta vão fazer com ela, já estão fazendo com ela, diante de uma situação de risco à vida dela. E ela não denuncia porque ela pensa muito no que estas mulheres, porque essas mulheres é que já têm ela presa na gaiola, né? A gente usa também a visão da gaiola. Eu tô aqui com o Colar Liberte, que é da ONG aqui, que ele representa a violência psicológica, né? Um passarinho dentro da gaiola com a porta aberta. E é as mulheres que colocaram ela nessa gaiola, não foi o autor de agressão. Então ela não denuncia ele pelo que as mulheres vão dizer sobre ela. Isso é muito sério, Cacá, isso é risco à vida. Sim. A gente tem muito trabalho, na verdade, né? A gente tem muito trabalho para fazer. Eu acho que tem o primeiro passo, eu acho que é a conscientização. Principalmente quando a gente fala de bullying, a gente precisa dizer que isso existe, que tem nome, que tem pena e que tem consequências, e consequências que não é só... São consequências psicológicas, são consequências que você pode levar para o resto da sua vida. Entendeu? Sim. Mas eu acho que o melhor disso tudo é que a gente não está parada. A gente já não está naquela situação de não sei que existe, hoje eu sei que existe, hoje eu faço a minha parte e quero fazer muito mais. E aí, quando eu encontro pessoas como você, como Mariana, e como o teu estado, porque eu amo o meu estado, mas eu tenho que parabenizar o teu. O teu já é reconhecido como pioneiro, como vanguarda em várias coisas. E eu tive um abraço em relação ao bullying no Paraná espetacular. Eu tive um abraço da primeira-dama, sabe assim, que foi uma graça comigo quando nós falamos sobre o bullying. Eu ouço e
arrisco a dizer que eu tive o abraço que eu não tive no meu estado. Mas isso também não faz parte? Vamos puxar esse gancho aí para algo que às vezes as pessoas que estão mais próximas de nós não conseguem muitas vezes reconhecer aquilo Sim, que a gente tem, que a gente entrega, que a gente sim, é, que a gente brilha. São as pessoas de sim, perto aqui, ó, que estão no nosso cangote. As sim, últimas pessoas que vão reconhecer se em algum momento reconhecer o nosso valor, né? Então, acho que isso também tem muito a ver com essa questão que a gente está abordando aqui do assédio moral, né? Para você tentar atingir a moral de uma pessoa, você precisa ter um mínimo conhecimento sobre ela, né? Por sim, isso que é tão dolorido a gente falar sobre esse assédio moral entre mulheres, porque vem de perto, né? Ele vem de quem tá do lado, como sim, você falou, né? Da colega que tá todo dia ali trabalhando do seu lado, né? Da irmã, da mãe, né? sim, Aqui eu comentei a situação das cunhadas, da sim, sogra, da sim, vizinha. Então, é muito dolorido. É como você disse, né? É uma ferida na alma. Então, ela é profunda, forte, é próxima, né? É muito complexa, né, Cacá? sim, sim. E Lari, o lugar mais difícil da gente estar no mundo é no lugar do outro, não tenha dúvida. Então, e isso me lembra o seu regador, exatamente, eu não sei qual é o óculos que ele está enxergando, eu não sei quais são as vivências que ele teve, eu não sei o que eu estou falando que eu posso estar machucando. Eu já vi histórias assim, se você recebeu hoje, eu tenho 1 ano e meio que eu recebo histórias no meu Instagram. E aí, uma vez, eu tive até um convite dessa minha amiga, falou, vamos escrever um livro sobre o bullying, vamos contar histórias. Ninguém quer contar histórias sobre o bullying. As pessoas falam assim para mim, mas pode mudar o nome? Ninguém quer falar sobre isso. Elas não querem entrar em atrito, elas não querem se expor. Então, Sim. para você trabalhar um assunto onde as pessoas não querem se expor, é muito complicado. Tanto existe, não existe uma pesquisa nacional sobre bullying. Eu fiz uma do Google Forms. Existe a sua. Existe a minha. Eu respondi, encaminhei. Responder. Ó, eu tenho 200 pessoas que responderam essa pesquisa. 92% já passaram pelo bullying. É muito para não ter nenhum trabalho específico em cima dessas mulheres. Sim. É muito. 92%. Uma pesquisa que você viu não é tendenciosa, é sim ou não. Você não precisa colocar o teu nome, não precisa... Tipo assim, eu precisava saber. Eu mandei para grupos e amigos, de 200 pessoas, 92% já sofreram bullying. Eu não conheço nenhuma estatística que tenha uma porcentagem dessa tão alta. É muito sério, né? A gente muito vai encaminhar sério. também. Eu vou colocar agora nos recortes que a gente vai fazer, eu vou Sim, colocar a pesquisa da Cacá. Vamos encaminhar, vamos alavancar. A gente quer dados, né? A exatamente. única vez que eu ouvi dados sobre isso foi em uma especialização que eu estava fazendo sobre assédio moral, porque né, a Cacá comentou aqui, né, que eu já estava meio por dentro, porque na verdade eu trabalho também com Uhum. essas capacitações para empresas Uhum. sobre o assédio moral e sexual, né, conforme também uma nova legislação aí que é obrigatório para as empresas que têm CIPA, né? Então, eu faço esse trabalho aqui. Então, Exatamente, que as pessoas ainda não estão fazendo. A gente tem que falar isso, que vence agora em março. sim, A cada 12 meses é obrigatório ter treinamentos em empresas CIPAs acima de 20 funcionários. E essas empresas não estão não fazendo. não estão fazendo. Tá? E a gente tem realizado isso Uhum. nas que Sim. despertam, né? Uhum. E aí eu estava fazendo, né, mais uma
capacitação, né? Aquela coisa, a gente não para de estudar, né? Não, não. E aí ela trouxe um dado de um órgão público aqui do estado, que tem ouvidoria, que faz um bom Tá. trabalho de compliance. E aí ela falou de um dado que me deixou com uma pulga atrás da orelha, e você despertou essa pulga aquele dia na jornada técnica. Aham. E ela falou que a maioria das vítimas de assédio moral eram mulheres e que a maioria das autoras do assédio moral eram mulheres. Tá, E mas aquilo para mim ainda eu não tinha tido acesso a isso. Só que isso era dentro de um órgão do Estado específico, que tem um bom trabalho de ouvidoria, Ô, que Lari, incentiva a denúncia. depois eu quero até ver sobre isso, porque eu não tenho acesso a isso. Tudo que eu vi de pesquisa falava de assédio moral, bullying, mas aí ele entra num contexto geral de homens e mulheres. Específico eu não encontrei. Ou encontrei de assédio moral ou essas coisas quando existe relacionamento entre mulheres. Aí eu já encontrei estatística, mas sem ser o relacionamento afetivo, o que é o bullying, eu não encontrei em lugar nenhum ainda. Foi nesse dia que aquela pulga pousou, fez Sim. uma morada, montou um sobrado aqui, né? E aí no dia da jornada técnica você veio com esse tema e meu olho revirou assim, eu falei, meu Deus, era isso aqui responde aquela. Eu vou te passar as informações desse órgão público e como era uma capacitação sobre assédio moral, é algo que foi muito forte, assim, né? Sim. E aí, Cacá, eu vou fazer uma última que eu resumi um pouco das outras perguntas, acho que a gente conseguiu comentar sobre todas, mas tem uma que tem um detalhe que eu acho que é legal da gente também puxar aqui pra gente caminhando pro final, que ela fala que já sofreu assédio moral por outra mulher no trabalho, quando ela estava grávida, no início da gravidez, e ela era constantemente chamada de gorda. E aí, enfim, ela conta que sofreu muito com isso, que isso acarretou depois até mesmo numa compulsão, enfim, as consequências, né? Sim. Mas eu queria dar esse recorte especial aqui para falar sobre esse assédio que acontece envolvendo a aparência da outra mulher, características do corpo, as características da aparência da outra mulher como uma ferramenta de abuso. Cacá, é uma ferramenta de abuso para o mundo. Exatamente. É uma ferramenta de abuso e uma das ferramentas mais usadas entre as mulheres. A questão, o bullying acontece quando existe consequências, quando existe permanência, quando existe um abalo emocional consistente. O bullying acontece quando eu posso provar. Eu vou anotar. Exatamente. O bullying ele acontece quando são reiteradas a violência e que de alguma forma abala o seu estado emocional. Fez uma, fez duas, você ficou ruim com aquilo, o bullying tá ali feito. Comentários, a gente fala, tá gorda, tá magra, isso vai ter. Isso não é crime. Mas nós temos que ter aquela outra coisa falada, empatia. Não julgar, não querer que o outro faça, quem não tem celulite, quem não está um pouco mais gordo, e tem tudo isso. Mas a mulher sabe que isso é um ponto fraco, é um ponto que machuca. É o ponto fraco da mulher, a mulher gosta de ser bonita, ela gosta de estar cheirosa, ela gosta de estar legal, ela gosta. Mas isso não quer dizer que aquela que está cheinha também não está feliz. Mas mesmo assim, as feridas que estão lá dentro só cabem a nós. E aí quando fala de corpo, eu já tive um caso de bullying assim, ela é linda, mas ela não gosta do peso a mais que ela está. E aí, então já não está legal. Se ela não gosta, se ela está dizendo que não gosta.
E aí a pessoa vai e machuca exatamente ali. Sim. É algo perverso. E aí a gente tem que cuidar, não só daquela que não está feliz ali, mas principalmente a que está machucando, a que está indo lá. Eu acho que essas são as que a gente mais tem que cuidar. Porque quando uma pessoa faz isso, é porque ela não está feliz. É porque ela não está bem. É porque, de alguma forma, ela quer mexer naquela pessoa ali, porque ela se sente menor que aquela pessoa em algum outro lugar. Ninguém ataca, ninguém ataca e nem faz bullying à toa. Faz porque está incomodando, porque está doendo, porque eu tenho medo de perder o espaço para ela, porque eu sou insegura, porque eu não sou feliz, porque ela tem marido, não tem. Você vai ver o que eu vou fazer com ela, entendeu? A dor está nela. A gente tem que cuidar também dessa pessoa, porque na hora que a gente cuida dessa pessoa, ela não tem motivo para fazer com a outra. Ela desperta, né, Ela Cacá? desperta. Então, dentro do programa que eu tenho, Lari, a primeira parte do programa é um self-healing. O que eu faço comigo. Você já começa assim, Cacá? A primeira parte é o que eu faço comigo, cara. É o healing que eu faço comigo, eu acho. E aí eu entrei com tudo para estudar isso. O que eu estou fazendo comigo? Essa é a primeira parte do meu programa. Não vou contar nem a terceira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta. Porque, assim, é muito profundo. Mas a primeira parte é o auto. O que eu estou fazendo comigo. Por que eu estou deixando aquela pessoa? Por que eu estou dando tanta importância para aquela pessoa que ela está fazendo? Porque eu estou fazendo isso. Sim, perfeito. Por que eu tô me achando tão feia? Por que eu tô me achando gorda? Por que eu tô... Entendeu? Esse daí é o que destrói. Aí vem a outra. Tá, mas o primeiro passo do programa é o auto-healing. Não tem. Olha que eu soltei uma, ninguém quase sabe disso, hein? Não, fantástico, faz todo sentido. Casa com o que você disse sobre a importância de levar isso para as meninas, disso ser desde cedo já esse olhar, essa selfie, né, desde cedo. Porque assim, a gente fala isso para filha, né? Eu tive a oportunidade de cedo ter esse despertar, cedo, né, na minha maternidade, ter a chance de despertar isso para minha filha, né? O que estão falando é verdade? É verdade isso? Mas é uma verdade ou não é uma verdade? E para que ela consiga se emancipar nesse sentido também de não deixar as feridas ficarem profundas. Mas muitas não têm. E hoje eu vejo ela podendo dar suporte para as amigas com essa mesma pergunta, né? Só vamos comentar que a Mari tá aqui na live. Tá eu não vi a Mari. O meu tá travado. Não, ó, a Mari, agora eu vou contar. Já que ela tá aqui na live, eu vou contar. Eu não vi, porque eu não tô vendo quem tá entrando. Tá aqui. Tá maravilhosa. Tá adorando. Gostou da iniciativa. É isso aí. Mari, fique à vontade. Puxe uma cadeira. Senta aí. A Mari é aquela... Não. A ideia do self-healing veio da Mari. Ela que me antenou para isso. E eu adoro essa troca. Eu adoro esse olhar. Eu adoro de estar com pessoas onde agregam. O olhar da Mari agregou muito no meu trabalho. E aí, quando a gente conversou, ela falou, e isso? E aí ela trouxe uma estrutura totalmente diferente para a forma que eu estava olhando. Isso que você acabou de fazer, Cacá, é algo que eu queria ter gravado mesmo. Essa fala. Porque você viu que eu tô toda chique aqui, né? Só queria te falar que eu montei uma produção. Não, eu montei uma produção aqui. No começo, nos stories que eu postei, eu falei, eu tô com uma câmera aqui gravando, eu tô captando a sua imagem, eu tô com o microfone profissional aqui porque eu tô gerando esse conteúdo aqui, eu quero fazer muito recorte dele. Porque eu realmente fico muito feliz. Tem um valor essa nossa live aqui, é o seu valor, entendeu? Então ele é imenso, gigantesco, né? Feliz. Mas você acabou de fazer uma coisa, de falar uma coisa
que é muito importante para mim, também muito delicado de abordar e que eu não posso falar disso em qualquer espaço. Referenciar as mulheres com as quais a gente aprende, cresce, se fortalece. Referenciar, porque é ótimo, é lindo, é necessário a gente crescer com outras mulheres, estar com mulheres em que a gente consegue estar junto, estar do lado, às vezes a gente está submetida, mas que a gente consegue olhar para ela e sair diferente, crescer com ela. Sim. Que não tem problema nenhum a gente vir aqui falar, eu aprendi com a Cacá, eu aprendi com a Mari, eu aprendi com a minha colega aqui do meu lado, e eu aprendi com aquela minha outra colega, prestadora de serviço, que está comigo no dia a dia, e ela me deu uma chave fantástica, uma solução para algo, e eu referencio. A referência é a Cacá, a referência é a Mari, e isso não me diminui nunca, nunca vai me diminuir. Mas isso é tão raro, Cacá, tão raro, que quando eu vejo, eu preciso parar para enaltecer. Isso para mim que é, de fato, crescer em rede, crescer com qualidade, crescer com ética. E eu acho que é esse crescimento, o crescimento verdadeiro mesmo. É esse aí que vai levar a gente para outro lugar. Eu não consigo fazer nada sozinha. Nada. Eu sozinha, eu fico aqui sem poder fazer nada. Se eu não tiver... Lembra que eu falei no começo? Eu peço a Deus para que Ele coloque pessoas no meu caminho para que a gente possa dividir isso. Eu quero dividir, eu quero expandir, eu quero multiplicar. Eu quero que as pessoas entendam e se fortaleçam cada vez mais. Entendeu? Esse é o meu objetivo. Esse é o meu propósito. Essa é a minha missão. Cacá, é fácil? Lógico que não, gente. Tem hora que eu choro com vontade de desistir de tudo. Entendeu? Exatamente. Não, mas eu sou canceriana, né? Então, assim, de manhã, à tarde, à noite, cada hora é um momento, entendeu? Então, tem dia que eu tô exatamente assim. Tem dia que eu falo, não quero saber da empresa, não quero ver mais essa empresa. E depois eu penso, não, só vou trabalhar com ele. Só vou, não quero saber. Tipo assim, cada dia eu tô de um jeito, entendeu? Mas, e assim eu vou levando. E assim eu vou me fortalecendo. E assim eu vou conseguindo falar do Ulim um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E assim a gente vai fazendo diferença na vida de muitas pessoas. Porque eu tenho certeza de quem ouvir isso aqui e entender o que realmente é. E de como a gente pode ser bem melhor não praticando. Não fazendo, olhando para os nossos talentos, para as nossas fortalezas, olhando para o nosso caminho, para o nosso ponto de chegada. Porque, na verdade, quando eu estou desse jeito, eu estou olhando para o outro. Porque é muito mais fácil eu olhar a dor do outro que está lá longe sem cuidar da minha. Entendeu? Então é mais fácil eu ficar te criticando horas, Lari, sem eu ver que, cara, estou com um maior problema lá dentro da minha casa. É aquilo que você disse. Então, quando a gente tem uma rede que nos fortalece para que a gente consiga ir mais longe, é nessa rede que a gente tem que se amparar. A outra latindo. Fantástico. Olha, a Mari comentou aqui mais, adorou nossa... O meu travou no começo, eu não vejo ninguém. Tá vendo? Ai, que pena. Não, tem uma Maria que tá aqui desde o começo acompanhando a gente e fez vários comentários. A Maria tá bem feliz com o conteúdo. Tem aqui uma Juliane, vou ler o da Juliane. Tem uma filha de 12, falei para ela que estaria vendo uma live de bullying e para minha surpresa ela falou: bullying que a mulher faz para outra? Fiquei surpresa dela saber mais do que eu sobre o assunto. Que bom, né? Ficamos felizes com a próxima geração, né, de mulheres. Exatamente. E, Cacá, eu vou embrulhar esse final aqui da nossa live de uma forma que é muito, muito característica, né, minha, do meu trabalho, né? Eu preciso juntar, fazer essa conexão de tudo isso que a gente falou sobre as mulheres, entre as mulheres, e também sobre o risco que essas mulheres estão vivendo quando elas estão sofrendo bullying. E quando
também elas estão praticando o bullying, como a gente falou aqui, porque existe uma raiz para que isso esteja sendo transbordado dela. Ela está transbordando, né? Ela é o regador que está envenenando, né, as outras mulheres. Então, a gente precisa olhar para essa resolução de conflito por meio de uma forma violenta, que é o abuso moral, psicológico, porque isso está vindo de algum lugar. E isso pode estar vindo lá da casa dela, lá do relacionamento dela, lá do companheiro dela. E quando a gente tem vergonha de falar, a gente tem vergonha de tocar em assuntos dolorosos como esse, como a resolução de conflito por meio de violência, a gente pode estar escondendo algo que coloca a nossa vida em risco. Porque a violência doméstica coloca as mulheres com suas vidas em risco. E aí, quando a gente se vê numa rede, num grupo de mulheres em que a gente não pode ser vulnerável, a gente não pode trazer uma questão, porque aquilo vai se tornar uma arma contra mim. Se eu contar no ambiente que eu frequento que eu tenho medo de voltar para casa, isso pode se tornar uma arma contra mim, seja profissionalmente, seja pessoalmente. Isso vai cada vez me empurrando mais para essa zona de risco, para essa zona de tensão. Ó, Alexa. A Alexa tá mandando meu filho ir dormir, que tá na hora. Olha o que ela também logo ia falar. Esse comportamento joga essa mulher, cada vez mais empurra essa mulher para esse lugar de risco, e é um lugar de risco a sua vida. Então, é muito sério. São inúmeras consequências. A Cacá aqui trouxe várias consequências para a vida dela profissional, para o mercado, para a sociedade. Ela trouxe inúmeras consequências. Mas eu vou destacar o risco à vida para as mulheres que permanecem em situações de abuso, em situações de violência doméstica, porque se sentem sem rede, se sentem julgadas ao buscar ajuda com outras mulheres. Isso é muito sério. Quem nega a mão para uma mulher que está reclamando de violência doméstica, que está se queixando de violência doméstica, quem nega a mão para essa mulher está violentando ela mais uma vez. Então, por isso, a gente precisava ter essa conversa sobre bullying. Cacá, quero te agradecer mais uma vez. Não vejo a hora de você descer aqui em terras paranaenses. Quero te receber com pinhão. Quero te receber com chimarrão. Quero te receber com meu amor. Delícia! Não é? Pra gente ter aquele momento nosso, a nossa nova paranaense. Eu acho que você merecia receber um título, hein? E vamos com calma, dia 8 eu tô aí. Exatamente. De manhãzinha eu tô chegando. E tô muito feliz com tudo, com o Paraná me abraçando, com você, com Mari, com a gente. Eu não posso deixar de falar da deputada, da secretária Leandre, que me abriu as portas no Paraná, sabe assim? Então foi da virada feminina, que também foi quem fez essa ponte com Mari e com a secretária. Então, assim, isso me deixa muito, muito, muito feliz. E com maior orgulho, né, por saber que esse estado daí é o estado que mais promove coisas novas, diferentes, tem um olhar futurista, e aí eu me sinto muito honrada, porque eu sei que é um trabalho que a gente está fazendo para fazer a diferença na vida de todas as mulheres. Sim. Desce da outra direção, exatamente, né? Nós das próximas. Eu quero pessoas escrevendo historinhas novas de mulheres fortes, de mulheres que ajudam outras mulheres, sabe assim? Eu acho que a gente precisa criar novos métodos para essa geração que está chegando aí. Sim. Cacá, certo? Então estamos caminhando para o fim. A Mari tinha feito a pergunta aqui, quando que você voltava, você já trouxe aqui a resposta, mas repete aqui para o pessoal saber que quando que você desce aqui em terras paranaenses. Dia 8 de manhãzinha, 7 horas da manhã, já estarei aí. Comprei minha passagem ontem. Maravilha. Então, tá garantido, viu, Mari? Tá garantido. Ela tá vindo. Exatamente. Então, quem é aqui de Curitiba está nos seguindo, fique atento, porque nós teremos em Cá aqui eventos, vamos divulgar, vou compartilhar, vou chamar todos para participar. Vou divulgar aqui a pesquisa da Cacá, vamos ajudá-la aqui com dados, com informações, com base, né?
Cacá, mais uma vez reitero aqui minha gratidão aí a sua pessoa, seu estudo, sua dedicação, sua não desistência 3 vezes por dia, e o seu aceite aqui ao nosso convite. Quer fazer algum encerramento, uma despedida aqui para o pessoal? E aí logo a gente já encerra aqui a live. Eu queria dizer primeiro para você a minha felicidade de estar falando com uma pessoa tão especial quanto você, com esses olhos verdes, linda, toda produzida, toda arrumada. Então, estou muito feliz. E o nosso papo foi delicioso. Desde quando você sentou ali do meu ladinho, a gente começou a conversar. E eu quero agradecer principalmente as pessoas que entraram, que deram um tempinho para ouvir um pouquinho, gente. E eu posso falar outra coisa. Não desista de nada. Não desista. Não desista, porque quando a gente desiste de qualquer sonho, desiste de qualquer plano, a gente deixa um pedacinho embora e às vezes aquele pedacinho falta lá na frente. Então, para não faltar, faça aquilo que te deixa feliz. Olhe para os seus talentos, olhe para o que você tem de especial e foca no que você tem. Olhe para você. Seja a pessoa mais importante da sua vida. E ponto. Só assim você vai conseguir dar o melhor para quem você ama. Né, Chloe? Fantástico. Tá obrigada, Cacá. Obrigada a todos que nos assistiram. Vamos salvar a live aqui. Logo vocês podem já enviar também essa utilidade pública aqui para todas. Um beijo, meu amor. Boa noite. Um beijo, boa noite. Obrigada.